Olá, eu sou o Sr. Reis, e hoje eu trago para vocês uma obra que pode fazer muitos de vocês se sentirem mal, e até mesmo repensarem certos conceitos em suas vidas. Essa obra se chama Fire Punch. Nós temos muitas obras por aí que focam em coisas como combates entre divindades, o amor entre duas pessoas, aventuras em mundos fantásticos e até mesmo histórias que focam nos dias ordinários de pessoas ordinárias. Porém, em Fire Punch, o foco é diferente. Aqui nós temos um personagem principal que está muito longe de ser um herói, e que possivelmente é um sociopata. Ainda podemos adicionar que ele está em uma jornada que envolve muita violência, em um mundo cruel, frio, cheio de dor e com covardia, e com nenhuma esperança de melhora. As pessoas nesse mundo são divididas entre dois tipos, as pessoas que são consideradas seres humanos legítimos e aquelas que são consideradas combustível. No caso, pessoas que só têm uma única função em suas vidas, serem usadas por aqueles que são reconhecidos como seres humanos até o final de suas vidas. Esse tratamento desumano com certos indivíduos, na obra, como se eles fossem apenas gasolina, é intensificado pelo fato de que nesse universo existem pessoas com habilidades especiais. Essas habilidades especiais são chamadas de bênção. E pessoas que possuem tais habilidades podem fazer inúmeras coisas consideradas sobrenaturais, entre aspas. Algumas pessoas podem se regenerar infinitamente, outras conseguem controlar metal, outras conseguem produzir chamas que nunca se apagam e etc. Aqueles que conseguem produzir recursos que estão escassos nesse mundo, como eletricidade, ferro e entre outras substâncias, são aqueles que são considerados como combustível, sendo escravizados e usados constantemente com a única função de serem usados como instrumentos por outras pessoas. Mas bom, isso é só uma visão geral do mundo de Fire Punch. Vocês provavelmente estão interessados em saber o ponto principal da história, então aqui vai um pequeno resumo do foco desse mangá. Vocês irão acompanhar um cara chamado Agni, que teve sua irmã queimada até a morte por um homem chamado Doma. Esse mesmo homem também queimou o Agni, porém com as capacidades incríveis de regeneração do Agni, ele conseguiu continuar vivo e se regenerando constantemente enquanto pega fogo por vários anos seguidos sem descanso. Daí vocês podem estar pensando, bem, é só ele apagar o fogo com água, certo? Não existe motivo para ele continuar sofrendo desse jeito. Bom, a situação é mais complicada do que isso, já que o fogo produzido por Doma jamais se apaga. Então o protagonista está condenado a sofrer constantemente por causa desse homem chamado Doma. E como se não bastasse a dor física causada pelas chamas, ainda existe a tristeza causada pelo assassinato brutal da irmã dele. Com esses sentimentos negativos queimando no peito do Agni, ele parte em busca de vingança contra o Doma enquanto todo o seu corpo pega fogo. Condenado a uma situação humilhante onde ele continua constantemente perseguindo um homem nesse mundo congelado e sem esperança. Bom, com isso vocês têm a ideia básica da história. Agora, como sempre, eu irei começar a falar sobre os pontos que mais me impressionaram na obra. Primeiro, eu gostaria de falar da falta de moralidade e violência presentes em Fire Punch, mesmo que eu acredite que você já tenha uma boa ideia de que esse mangá não é para os fracos. Fire Punch consegue passar uma das piores sensações para os leitores, já que a todo momento o leitor é bombardeado não só com atos de covardia contra os mais fracos, mas também com situações sem esperança. E também a completa ignorância dos personagens, que geram um sentimento ainda pior de desespero no leitor, já que os personagens com a sua ignorância não são capazes de criar boas soluções para os problemas que os cercam. E é claro, os diversos tipos de violência que aparecem constantemente no mangá. Uma coisa interessante é que a estética do mangá também contribui para passar essa sensação desagradável, já que como sempre está nevando, os leitores sentem que as pessoas são iguais a esse mundo frio. Isso é muito interessante porque quando nós falamos de climas frios, nós geralmente associamos com o conforto de nossos cobertores e com o sabor de um bom café, ou ao calor gerado pelo corpo de uma pessoa que nós amamos. Mas nesse mangá, o autor pega aquilo que tem de pior no frio, a indiferença, o desconforto, a falta de calor humano. O mundo, as pessoas e as relações, tudo nesse mundo é gelado. Agora indo para as habilidades e as lutas, se você se interessa por lutas entre super-humanos, então você vai sair do mangá satisfeito, já que como eu disse anteriormente, aqui nesse universo existe pessoas com habilidades diversas. E o confronto desses seres considerados abençoados são bem brutais daquele jeito que nós gostamos. A gigantesca maioria dos combates é obviamente protagonizada pelo Agni, que apesar de não ter uma habilidade incrível, as circunstâncias em que ele se encontra, no caso pegando fogo constantemente, com chamas que não se apagam, torna ele alguém muito perigoso, já que se ele tocar em alguém, essa pessoa vai queimar até não sobrar nada, e mesmo que alguém ataque ele com golpes considerados mortais, ele ainda vai se regenerar com extrema velocidade. Os personagens nessa obra, em certos casos, são um pouco ou completamente insanos. Eu acho que o melhor exemplo disso é a personagem que aparece um pouco depois do início do mangá, chamada Togata, que depois de viver por muito tempo nesse mundo devastado, perdeu muito de sua humanidade, ligando e se dedicando apenas a filmes, tendo uma completa indiferença à miséria e à dor ao seu redor.
Inclusive, eu não poderia deixar de falar das cenas de comédia desse mangá que são surpreendentemente bem executadas. As piadas sujas e meio mórbidas que os personagens fazem dentro da obra fazem com que exista um pouco de alívio para nós leitores, e ao mesmo tempo, com essa morbidez, faz com que a gente perceba a insanidade que rodeia esse mundo, principalmente a que rodeia a Togata, essa fanática por filmes que metralha o leitor com um monte de referências a esses mesmos filmes. Eu gostei bastante dos personagens, mesmo que em certos momentos o autor exagere com certas atitudes tomadas pelos personagens. Quero dizer, eu entendo completamente o fato desse mundo estar do jeito que está devido à falta de uma boa educação, e por causa disso existe uma decadência moral em todo mundo, mas mesmo assim o fato de todos serem tão facilmente manipuláveis por ídolos religiosos é um pouco forçado. Mas eu tenho a impressão de que o autor estava ciente desse exagero o tempo todo e decidiu seguir esse caminho mesmo assim. Mesmo com tal exagero, a obra ainda trabalha bem vários aspectos do psicológico dos personagens. O maior exemplo disso é o próprio protagonista, que apresenta um monte de contradições, demonstrando quão hipócritas nós podemos ser. O mangá vai focar incansavelmente em como os seres humanos gostam de mentir não só para aqueles ao seu redor, mas também como os seres humanos gostam de mentir para si mesmos para poderem se sentir felizes, mentindo por tanto tempo que a mentira acaba se tornando uma verdade. Agni é o maior exemplo disso, mas eu não vou entrar em detalhes para não estragar sua experiência. Tem muito para se gostar em Fire Punch, mas mesmo assim eu gostaria de alertar vocês de uma coisa. Mesmo que eu e outras pessoas tenhamos tido uma boa experiência com a obra, existe uma parte que não gostou muito e ficaram extremamente satisfeitas, principalmente com o final. Por isso eu me sinto no dever de alertar você e aconselhá-lo a olhar outras críticas e reviews para poder decidir se você deve ler ou não. Mesmo que eu tenha tido uma experiência positiva, talvez você tenha uma experiência negativa, então pense bem antes de começar a ler Fire Punch. Eu odiaria fazer com que vocês percam seu tempo com algo que vocês não gostem. Então estejam avisados. Dito isso, eu não me senti insatisfeito com o final. Eu não entendi muito bem o porquê de algumas pessoas não terem gostado, mas explicações são bem-vindas nos comentários. Só lembrem de manter a decência. Eu tive um bom tempo com essa obra e eu acredito que uma parte de vocês vai ter também. E seria interessante para você que é um fã de Chainsaw Man que lesse essa obra. Daí você se pergunta o porquê? Porque esse mangá é do mesmo autor. Esse mangá veio antes do Chainsaw Man. Muitos até dizem que esse mangá é como se fosse o piloto para o Chainsaw Man. Mas é só isso que eu gostaria de falar desse mangá. A nota que eu vou dar para Fire Punch é 8,5. É uma história brutal e sem compaixão que mostra mais o lado negativo da humanidade, enquanto nos dá certas lições sobre religião, educação, moralidade e talvez esperança. Uma história sobre um homem que está em um tormento perpétuo, e mesmo com toda a dor ele ainda continua em frente. Ele poderia desaparecer e toda a dor ia sumir, mas ele continua atrás do seu objetivo. E por quê? Porque ele continua. Isso é algo heróico ou algo maligno? Ele é o protagonista ou o antagonista? Um deus ou o demônio? A resposta dessas perguntas eu vou deixar para que você responda enquanto lê o mangá. E é isso, eu espero que você tenha uma ótima experiência enquanto você lê Fire Punch, ok?